aí, no vídeo dessa semana a gente vai conversar sobre um assunto muito sério. A gente está no mês de setembro e o mês de setembro vem sendo há alguns anos um mês especial para a gente falar sobre suicídio. Por isso, o meu convidado é o médico psiquiatra, Dr. Alexandre Pinto de Azevedo. Dr. Alexandre, obrigada mais uma vez. Obrigado. Doutor Alexandre, há muitos anos a gente não falava sobre suicídio, não falava-se sobre depressão, quando uma pessoa sentia vontade de morrer ou de acabar com a própria vida. E a verdade é que muitas pessoas se suicidam todos os dias. No Brasil são 32 pessoas por dia. Isso, números que a gente sabe, deve ser muito mais do que isso. Doutor Alexandre, por que é importante sim a gente conversar sobre suicídio, conversar sobre depressão profunda e falar sobre essa dor que leva a pessoa a acabar com a vida dela? Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, iniciou essa campanha, o Setembro Amarelo, com a ideia de que você possa falar sobre o suicídio, inclusive com vídeos como esse que você está fazendo, e permitir que a mídia, tanto impressa como digital, quanto televisiva, possa falar sobre o suicídio, na ideia de fazer com que quem esteja com esse sentimento, com essa ideação, possa desabafar com alguém, possa aliviar o seu sentimento e prevenir, de fato, o ato suicídio. Você falou de uma taxa aproximada de 32 mortes por suicídio ao dia aqui no Brasil. Alguns anos atrás era em torno de 24, e há uma estimativa que em 2020 isso aumente em mais 50%, se nada for feito até lá. Então, essa iniciativa de discutir a respeito do suicídio é alertar aquela pessoa que aí está numa fase do pré-comportamento suicida, como o pensamento de morte, o planejamento sobre a própria morte, até a execução, para que ela possa procurar quem está ao seu lado, ou mesmo centros específicos, para dividir o seu sentimento. É muito importante, doutor, a pessoa que está assistindo a gente, que já passou pela cabeça dela, porque ela está vivendo algum momento muito difícil, ou está em desespero por algum motivo, e passou pela cabeça dela acabar com a própria vida, ela precisa conversar sobre isso com alguém, né? Porque, Daiane, eu costumo pensar que, na verdade, o suicida não quer acabar com sua vida, ele quer acabar com a sua dor, a dor que ele está sentindo naquele momento. E quando essa dor é tão intensa, por vezes, a ideia de que só morrendo essa dor passará é que faz com que haja a impulsividade para o suicídio. Então, havendo a oportunidade de dividir isso com pessoas, sejam familiares, amigos, professores, colegas de trabalho, chefes ou centros específicos de voluntariado, possa minimizar essa sensação de dor e possa ampliar a ideia de que, sim, essa dor pode passar. Seja por uma abordagem em psicoterapia, seja por uma abordagem medicamentosa, se houver um quadro de depressão associado que esteja causando essa dor vai passar e a vida vai continuar. Por vezes até melhor do que já existia antes. Mas naquele momento de desespero específico, a pessoa pensa que essa dor nunca vai passar, né? E é muito forte, é muito intensa. É tão desesperador que, por vezes, a ideia de que só a morte pode me livrar disso é o que passa pela mente. A gente precisa levar em consideração também que essa forma de raciocinar é uma forma adoecida, do se ver sem saída, e fica lá ruminando tão fortemente e cada vez aumentando ainda mais no silêncio da própria dor, que a chance de ocorrer o suicídio torna-se cada vez mais elevada. Então, a possibilidade de dividir isso com alguém, de expressar essa dor, é que quando a gente fala de prevenção de suicídio, a gente pensa, mas como é que vai prevenir suicídio? E é exatamente tendo a oportunidade de conversar sobre isso. De falar sobre o que você está pensando, de falar que você está se vendo sem saída, de falar sobre as suas dores emocionais, de falar sobre as suas perdas, sobre o seu desamparo, sobre o seu desespero. Eu sempre falo aqui no canal, a gente tem muita vergonha, especialmente os homens, né? Aliás, é importante a gente dizer, o número de suicídios é muito maior em homens, né? O número de suicídio é 3 vezes superior em homens comparado a mulheres. E provavelmente há uma relação com a maior dificuldade dos homens exporem as suas emoções e as suas dores. Então eles tornam-se cada vez mais isolados dentro de si mesmo, o que leva à ideia de que o fim da vida seria a única solução. Porque os homens, e tem muitos homens que assistem os meus vídeos, doutor, eles me contam em segredo, em mensagem, não comentam porque tem vergonha de ter o sofrimento. Eles sempre falam que a sociedade não tolera
que um homem se mostre frágil, se mostre vulnerável. Se mostre um ser humano. Um ser humano. Então, e é isso. É ser humano tanto quanto uma mulher. Vai ter dor, vai sofrer. Felizmente, isso tem mudado. Ainda bem, né? Ainda bem. Falar sobre dor, falar sobre sofrimento, falar sobre suicídio, falar sobre a possibilidade, independente de gênero, você também poder sofrer. Sim. Então isso tem nos ajudado e eu acredito que as gerações mais jovens terão uma qualidade de vida entre homens e mulheres muito melhor por causa disso. E, doutor Alexandre, como é que a gente faz quando a gente percebe que tem na família ou algum amigo próximo que está demonstrando ou um desespero muito grande, ou uma depressão, e que a gente começa a ficar com medo de que a pessoa atente contra a própria vida? Tem que abordar, tem que conversar? Qual é a orientação? Isso é muito importante, Dayana, porque o suicida, em geral, ele vai dando sinais. Sinais de isolamento, sinais de evitação, sinais de pessimismo, sinais de lamentação. E muitas vezes as pessoas tendem a virar as costas porque torna-se pesado conviver com pessoas com esse tipo de sofrimento psíquico. A gente precisa romper com os pudores e falar sobre a morte claramente. Essa é uma das orientações, inclusive para os nossos colegas médicos. Pergunte sobre ideias de morte. Pergunte sobre se já passou pela sua cabeça que a melhor solução seria interromper a própria vida. Isso é uma dica que precisa ser colocada em prática na vida de todos nós. Porque às vezes a pessoa esconde de todo mundo, até do próprio médico. Talvez se o médico perguntasse, né, ativamente, isso poderia mudar. Dá a oportunidade da pessoa se sentir aliviada e dizer assim, a hora é essa. Porque suicídio é tabu até entre os médicos. Até entre os médicos, porque muitos colegas médicos, os não psiquiatras, não saberão o que fazer com aquela informação. Mas o Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, determinaram uma série de diretrizes que devem ser seguidas. Importante também lembrar que para pessoas que têm pensamentos de morte, podem acessar o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É um telefone que a pessoa liga? Existe um telefone, o número 188. Existe também um site que você pode conversar anonimamente com quem está do outro lado, através de chat. Online, assim, existe e-mail e existe também alguns endereços de unidades físicas que você pode ir até lá procurar ajuda. Eu vou deixar o link aqui para a pessoa procurar na descrição, para procurar esses endereços, o número, porque é um suporte muito importante. Lembrando que o CVV, o número 188, já alcançou todas as cidades do Brasil. Isso no final do mês passado já conseguiu alcançar toda a cidade do Brasil e é um número gratuito. Que estiver assistindo a gente, estiver passando por essa dificuldade, pode ligar nesse 188. Deve. Que bom. Doutor Alexandre, obrigada mais uma vez. Obrigado. É uma alegria ter o senhor aqui no canal. Muito obrigada. Obrigada a você que assistiu esse vídeo e procure ajuda, tá bem? Não tenha vergonha. Um beijo e até a semana que vem.